Beleza, pessoal. Prometi que eu ia voltar para trazer mais informações sobre o jogo de amanhã contra o Internacional, provável escalação, mas também, além de falar sobre essa preparação para essa partida, que é muito importante para o Flu, trazer uma entrevista não, é o podcast Felipe Melo na Rede, né? Um produto que foi idealizado pelo próprio Felipe Melo, com outras pessoas que ele conhece, aqui no YouTube. Eu já trouxe, no primeiro programa, eu trouxe um trecho aqui, e eu vou trazer um outro trecho aqui para a gente discutir, que ontem já repercutiu bastante, mas que eu também gostaria de falar um pouco. Foi uma situação que gerou muito debate nas redes sociais, a questão da discussão dele com o torcedor do Fluminense, que estava xingando, vaiando Pineda, ele foi lá e respondeu, enfim, toda aquela situação, e o Felipe Melo deu a opinião dele, deu a versão dele sobre o fato, e eu queria, enfim, trazer essa discussão aqui para o canal do Leste também, para ouvir vocês, para dar minha opinião e também para ouvir vocês, beleza? Então vamos falar sobre tudo isso agora, um vídeo bem objetivo também para a gente não alongar muito, né? E eu vou começar pedindo você para deixar o like, evidentemente, se você ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aí, por favor, ative as notificações, porque você sabe, aqui no canal do Leste a informação vem primeiro, aqui você fica sempre na frente da informação. Tem que estar inscrito e tem que estar com o sininho ativado, porque ajuda demais. E o seu like, obviamente, se você gostar do conteúdo, é sempre muito importante, além de compartilhar aí pelas redes sociais com todo mundo que você conhece, tá bom? Seguinte, galera, vamos lá. Eu vou falar sobre essa situação do jogo de amanhã primeiro. Vou deixar o Felipe Melo aqui por último. Para o jogo de amanhã contra o Internacional, a única dúvida, de fato, é para o lugar do Nonato, que não vai poder enfrentar o Inter, porque tem essa questão contratual, ele está emprestado pelo Colorado. Como eu venho dizendo, o meu feeling, ele aponta para Felipe Melo. O Fernando Diniz fez suspense. Eu consegui apurar aqui que os dois, tanto Felipe Melo quanto o Martinelli, trabalharam, foram testados na posição, que permite variações de fato. O Felipe Melo ele pode, dependendo das circunstâncias do jogo, fazer a função de terceiro zagueiro, e fazer muito bem essa função da saída de três, se for o caso. Um cara que tem um passe longo excelente, tem uma boa saída de bola, então vai depender muito do que o Diniz esteja pensando para esse jogo contra o Internacional. O Felipe Melo faz muito melhor essa função do que o Martinelli. E, eventualmente, ele fazendo isso, às vezes recuando para a linha dos zagueiros, não influencia tanto assim na questão do André. Porque a gente sabe, tem essa questão do André, quando é deslocado para segundo volante, ele acaba, na maioria das vezes, não apresentando o mesmo rendimento, talvez por não se sentir tão confortável. Esse é um debate que já existe há algum tempo. Com o Martinelli não teria tanto esse problema. O Martinelli tem uma característica de apoio hoje, principalmente por ser um jogador mais jovem, ele tem capacidade de fazer, de ir e voltar com mais facilidade. E é um jogador que apoia bem também e vem tendo oportunidades. Então, assim, não dá para descartar nenhuma das opções, vai depender da estratégia e vai depender do que o Diniz está pensando para esse confronto. Se mais tarde eu conseguir apurar com mais exatidão quem de fato será o titular, eu vou trazer, obviamente, para vocês. Mas são duas possibilidades. O Fluminense, se quiser encurralar o Internacional desde o início, se quiser pressionar, o Internacional está num momento de estabilidade, pressionado demais depois da eliminação na Copa Sul-Americana. Se quiser ter mais essa posse lá na frente, talvez o Martinelli seja mais interessante. Enfim, tem várias nuances aí que serão levadas em consideração, com certeza, pela comissão técnica. Vamos aguardar para ver se a gente consegue ter uma informação mais precisa. O Fluminense fez hoje a última atividade antes do jogo deste domingo, que vai ser muito importante. O Flu vem essa sequência de 13 jogos de invencibilidade, vai pegar um time que não descansou, jogou na quinta-feira, foi eliminado, pressão em todos os sentidos, então tenho certeza que o Flu pode se aproveitar dessa situação e tirar proveito para trazer 3 pontos para o Rio de Janeiro. O papo aqui agora vai ser Felipe Melo. Ele deu a versão dele lá no podcast Felipe Melo na Rede sobre a polêmica envolvendo a discussão dele com o torcedor na série de campo pós-jogo contra o Cuiabá. Ele falou algumas coisas que eu queria trazer aqui para vocês, discutir, trocar uma ideia e ouvir também o que vocês pensam sobre. Vamos primeiro assistir o que disse o Felipe. Esse torcedor, ele não estava xingando apenas o Pineda. Ele já discutiu com outros atletas do Fluminense também. É recorrente. Ele já discutiu, inclusive, com o Filé. O fisioterapeuta? Nosso, o fisioterapeuta Filé.
E eu tava conversando, eu falei, é o mesmo cara? É o mesmo? Não, não é possível. E eu tenho foto com o cara. O cara me mandou mensagem no Instagram depois, não, que tá tudo certo. Eu falei, cara, o cara entrou no Twitter e começou a mandar mensagem para outras pessoas, pô. Ó, eu sou o cara que discutiu com os jogadores. Se quiser fazer uma entrevista comigo aí, tá no Twitter, eu tenho um print. Eu tenho print pra ninguém. Se você tá falando mentira, eu tenho print pra provar. Então, será que esse torcedor do Fluminense, ele queria mídia? Mas deram mídia pra ele, não? Algumas páginas que prestam de serviço deram voz pra ele. Mas ele me mandou uma mensagem, inclusive pedindo desculpa. Eu também pedi desculpa pra ele. Independente de estar errado, não pedi desculpa pra ele. Mas eu vi o vídeo que tá rolando na internet, e o vídeo, alguns torcedores falam assim, você é empregado do clube. Exatamente. E é exatamente por eu ser empregado do Fluminense é que eu tenho que estar do lado dos meus companheiros sempre. Porque nós somos ativos do clube. Eu tenho que defender meu companheiro. O cara saiu lá do país dele, lá do Equador, veio pra cá, tá certo? Tá conhecendo o idioma agora. Não tá de sacanagem, né? Não tá brincando, ele não tá brincando em momento algum. Ele passou um perrengue agora que ninguém sabe. O Pinelli, ele pegou um avião, pegou 7, 8 horas de voo, que ele foi pro Panamá, do Panamá para o Equador, porque, se não me engano, a mãe ou a avó dele tava passando um problema de saúde gravíssimo. Acho que é a mãe dele. E ele foi para lá, viajou para lá. E ele não deixou de voltar e tá sempre conosco ali no mês treinando, não deixou de fazer isso. Um baita de um profissional. Então, eu estava enxergando naquele momento ali, o torcedor do Fluminense, ele tem total direito de xingar e vaiar. Não tem problema nenhum. Mas antes do jogo, o cara xingou o Bigode, já xingou o Filé, já me xingou, aí xinga o Pineda. Ô, gente, que isso? Calma aí. É o momento de nós nos unirmos. O torcedor do Fluminense e o jogador do Fluminense tem que se unir. É união. Não brigar entre nós. Nós temos que brigar com os nossos adversários, pô. Automaticamente, quando o estádio começa a vaiar o Pineda, automaticamente, todos os jogadores que estão no campo falam assim, pô, calma aí, gente. Não pode. Sabe por quê? Vaia quem falta com compromisso, mas não vaia quem erra tecnicamente. Eu prefiro um cara que erre tecnicamente, mas que corra, que dê a vida dentro de campo, do que um cara que não dá a vida dentro de campo, mas que de repente vai acertar uma bola ou outra. E nós temos o compromisso com a vitória, o compromisso com ganhar títulos. Nós temos esse compromisso. Não importa se tem outros times que, de repente, no papel são melhores, que tem mais investimento. Nós temos o compromisso com isso, a gente sonha e é por isso que a gente está no caminho certo. E tem se vamos ganhar ou não, isso durante os jogos. Se vamos ganhar ou não, são outros 500. Eu sonho, profetizo e realizo para que sim, isso aconteça. Ainda mais numa fase como essa, o cara xingar o jogador é realmente inaceitável, né? E isso mostra... eu vou brigar mesmo pelos meus companheiros, pelo Fluminense, como eu falei. A cada dia que passa eu tenho mais carinho pelo Fluminense ainda, por tudo que o Fluminense está fazendo por mim. Me abriu a porta com 39 anos de idade, tá certo? Então, o mínimo que eu tenho que fazer realmente é defender o Fluminense, e eu vou defender o Fluminense, não importa como, eu vou defender o Fluminense, sempre. Bom, tá aí as palavras do Felipe Melo, bem incisivas, como sempre, né? Como ele costuma ser, nas afirmações dele. E eu concordo com algumas coisas, discordo de outras, e quero ouvir vocês também. De um modo geral, eu concordo bastante com algumas coisas que o Felipe Melo disse. Para começar, assim, eu só acho que o jogador não tem que sair batendo boca com o torcedor no estádio. Eu acho que, ainda mais não sendo ele o alvo do xingamento. Porque quando é o cara, fosse o Pineda, por exemplo, eu entenderia muito mais, porque o cara está sendo xingado, o cara às vezes sai chateado, já está puto porque não jogou bem, e aí, pô, né, o cara acaba colocando, né, o sentimento para fora, cabeça quente. Entendo. Eu não acho que... Porque imagina se for toda hora o torcedor estiver ali na beira do campo, estiver xingando, vaiando. Se for brigar em todo jogo que acontecer isso, imagina uma fase ruim. Né? Agora está numa fase boa, imagina uma fase ruim. Então acho que não é papel do jogador ficar batendo boca com o torcedor ali dentro de campo, arquibancada. O cara está ali, não invadiu o campo, não agrediu ninguém. Enfim, tá? Essa é a opinião que eu tenho. Vaiar, eu não vou estádio para vaiar. Eu acho vaiar com a bola rolando, vaiar com o jogo em andamento, eu não acho uma coisa muito inteligente. Eu acho que atrapalha o time. Acho que tende a atrapalhar, porque aquele cara está ali dentro de campo, vai estabilizar ele pode entregar o jogo, ele pode fazer uma besteira maior ainda, né? Pode afetar o grupo, que eu posso... Uma coisa eu garanto para vocês, que eu apurei depois desse episódio. Os jogadores ficaram muito insatisfeitos com o que aconteceu. Muito. O Ganso saiu aborrecido de campo, não foi porque foi substituído. Foi por essa situação do Peneira também. Então, isso deixou o elenco muito, muito chateado, muito irritado pela maneira como foi
essa situação do Penedo como ocorreu, essas vaias, xingamentos e tal. Isso é uma certeza, assim, o clima foi esse no vestiário. Eu acho que o jogador, como Felipe Melo, seja ele, Nino, qualquer um dos capitães, Fábio, pode chegar na zona mista, a imprensa está lá para isso. Chega e troca uma ideia, falando de boa, né? Abordando o assunto, falando com o torcedor também. Não acho que a melhor saída é ficar batendo boca com o torcedor ali. Entendo o fato do Felipe Melo querer defender o companheiro. É perfeitamente compreensível, né? Os caras estão fechados, os caras estão unidos e ele está vendo o lado deles, né? Está vendo o lado do jogador. Né? A gente não sabia, o Penedo teve toda essa situação, enfim, que pesa muito, o cara não está no país dele, está em outro país, distante da família, tem todas as circunstâncias. Só que o torcedor ele vai para o estádio também e tá todo mundo ali vivendo o calor da emoção, pô. Todo mundo quer o time ganhar, quer ver o time ganhar. E não dá para ficar pensando em todos os problemas de cada um, para não vou vaiar por isso, por aquilo. Cara, é a reação normal. É o que eu digo, a minha opinião sobre vai é essa, só que eu não vou controlar o outro, e é impossível controlar. Se a torcida quiser vaiar, vai acabar vaiando, não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, dá para pegar aspectos positivos e negativos de cada lado. Né? Dá para entender os dois lados da situação. Eu jamais vou ser o cara que vou ficar na beirada xingando o jogador, xingando o treinador dessa maneira. Mas esse torcedor que foi aí não vai ser o primeiro, nem vai ser o último. E essa questão que o Felipe Melo fala, que blogs aí deram, né, voz a esse torcedor, criticando que, né, foi feito, não sei nem quem fez, mas enfim, não sei se o Netflu fez, mas, cara, isso jornalisticamente correto não tem, aliás, jornalisticamente falando, não tem nenhum absurdo aí. Houve uma discussão entre o jogador e o torcedor, foi lá, entrevistou o torcedor, como poderia ser qualquer um, como o Felipe Melo está tendo espaço dele para falar e externar a situação, que inclusive houve um pedido de desculpa. Então, assim, não tem nada de errado nisso também, não. Nada, não tem nada de errado. Aliás, é até correto, faz parte. Então, assim, é isso. Eu acho que é aproveitar que se fosse numa fase ruim, isso aí teria tomado uma proporção ainda maior, ainda mais complicada. E não é. Né? Então, eu concordo com ele quando diz que o ideal é vai depois do jogo, xinga depois do jogo, espera o jogo acabar, e aí todo mundo desabafa e tal. Concordo com ele, mas também não acho que o jogador tem que ficar batendo boca com o torcedor, porque o torcedor está ali na arquibancada e ele tem o direito de se manifestar. Ele tem o direito de se manifestar. Se é inteligente ou não, vai de cada um. Né? Vai das pessoas que estão ali do lado, quiser corrigir, quiser, pô, irmão, para de vaiar, para de xingar. Mas o torcedor, enquanto ele estiver na arquibancada, não estiver quebrando nada, não estiver agredindo ninguém, não estiver brigando, sabe? Está ali no direito dele. Eu acho que o jogador não tem que ficar contestando isso. É a minha opinião, pelo menos. Não sei o que vocês pensam. Deixem aí nos comentários. Enfim, se vocês quiserem falar, o like, obviamente, que é muito importante. Se inscreva no canal. Tamo junto. Amanhã tem pré-jogo, obviamente, aqui a partir da manhã deste domingo aqui no canal do Lessa. Pré-jogo com tudo, todas as informações sobre Fluminense Internacional e Fluminense. Valeu, galera. Um abraço, bom sábado a todos. Tamo junto.